Primeiramente, queria agradecer o convite de estar aqui falando sobre algo que para mim me encanta muito, que é a psicologia, né? Em particular os alunos do P1 da Uniesp, e trazer como tema principal de hoje a psicologia do esporte. Eu me chamo Ilza Mária, sou psicóloga já há alguns anos, atuo diretamente na área clínica e minha formação ela é TCC, né, cognitivo comportamental. Tenho especialização também na psicologia do esporte. A psicologia do esporte, na verdade, ela me escolheu, né? Eu, na minha demanda de psicoterapia no consultório, comecei a receber uma demanda de atletas. E por esse olhar, né, eu percebi a necessidade de me aprofundar dentro da psicologia do esporte, para que eu possa tratar, né, a escuta desse atleta e direcionar o melhor caminho a modificar aquilo que não está bem no seu comportamento, tanto na base do seu desempenho, né, tanto na base do seu emocional. Eu considero dois grandes desafios de trabalhar na área da psicologia do esporte. O primeiro é essa demanda, né, de desempenho exaustivo e perfeito, né, que o atleta tem. Ele tem que estar bem, né, performando naquilo que é esperado, mas ao mesmo tempo ele tem as suas demandas pessoais, né? Ele tem os seus momentos emocionais, as suas questões familiares. Então, o grande desafio é justamente essas duas pontes, né, que formam um único ser, né, que é o atleta. E também dentro da demanda mais específica ainda do papel do psicólogo, é justamente, né, ter esse ganho de reconhecimento nessa mudança esperada para a modificação desse atleta, né, a melhoria dele, do seu desempenho, das suas conquistas que são colocadas. Acredito sim que hoje é um momento de grande reconhecimento da área da psicologia do esporte, né? A gente vê os atletas de ponta hoje, né, trazendo isso como fala muito assertiva, né, que dedicam aquela conquista, aquela medalha ao seu profissional, né, que acompanhou, que esteve ali do lado dele, principalmente nos momentos, né, de mais sensibilidades. E o campo de atuação da psicologia do esporte, ele é muito amplo, né? Ele se divide mais ou menos, aqui para trazer um norte, né, de conhecimento, em áreas de grupo, né, que aí você vai atuar diretamente com seleções, com clubes, né, projetos sociais, também está inserido o psicólogo do esporte, em academias, que isso é um nicho que vem crescendo muito, né, o dono da academia, ele tem a preocupação em fazer uma leitura comportamental fugiu a palavra aqui, dos seus alunos, né? E com essa questão, promover mudanças na academia, onde vai fazer com que aqueles alunos tenham incentivo comportamental de estar ali, né? E de continuar sendo alunos daquela academia. Outro olhar também é no acompanhamento individual desse atleta, né? Então, aí você também se divide essa questão, uma parte mais foco desse atleta, que seria nos locais de competição, nos locais de treinamento e também na parte clínica. A gente sabe que no desenvolvimento infantil, a gente tem marcadores nesse processo de desenvolvimento, né? A gente tem aquela criança de 0 a 6 meses, o que aquela criança ela vai rolar, ela vai olhar, segurar o tônus da cabecinha. Então, todo o processo de desenvolvimento, a gente tem esse olhar da criança, esses marcadores. O esporte, ele favorece muito o desenvolvimento da psicomotricidade, tanto fina quanto ampla, da criança, do indivíduo, né? E outra questão muito importante que o esporte favorece é a questão do trabalho em grupo, né? A criança, ela começa a olhar que ela faz parte de um contexto, né? Que, vamos supor, um esporte coletivo, ela é tão importante quanto todos os outros que estão ali. E ela depende muitas vezes dos outros
para que ela possa favorecer o seu desempenho da melhor forma, né? A criança também, inserida no contexto esportivo, ela consegue ampliar, né, muitas questões de disciplina, né, de olhar o outro, de autoconhecimento, porque ela está trabalhando o tempo todo ali com desempenho e ao mesmo tempo ela está entendendo a sua questão emocional ali diante daquela cobrança. Acho muito interessante esse trabalho que vocês estão tendo, né, o processo de desenvolver agora no P1, porque vocês já conseguem linkar que dentro das opções, né, dentro das opções da psicologia de desenvolvimento de campo de trabalho, vocês já conseguem direcionar o olhar de vocês àquilo que lhe traz mais satisfação hoje de se aproximar, né? Então, eu acho primordial para quem venha ter isso como escolha, a psicologia do esporte, observar a questão prática, a teoria junto com a prática, né? Ter campo de conhecimento através de pesquisas, ter campo de conhecimento através da literatura, o que traz mesmo, entender, né, se capacitar em cima do que a neurociência traz hoje, de conhecimento para aprendizagem e desempenho, né, estudar a psicofisiologia, que é o estudo da mente e do corpo, a questão do trabalho em grupo, do trabalho individual, né? A gente vai ter muito conhecimento da personalidade desse atleta, e isso responde muito a questões emocionais dele, de produtividade também. E buscar realmente no que hoje tem como base de conhecimento, né? O que está mais atualizado. Lembrando sempre de ir pela questão ética, né, desses conhecimentos, desse estudo, e de reportar também o seu trabalho com muito olhar ético para o seu paciente. Esse trabalho, ele atua de duas formas, tanto de forma individual como de forma coletiva. Né? Então, o psicólogo, ele não trabalha só, ele trabalha junto com a equipe, né? Junto com o fisiologista, junto com o nutricionista, daquele, que acompanha aquele grupo especificamente. Então, nessas escutas individuais, escutas das observações dos outros profissionais, é que ele faz as suas atuações. Então, às vezes é necessário ter um momento individualizado com um atleta, pois naquele momento ali ele não está tendo uma coesão necessária para aquele grupo, para que eles possam obter um bom desempenho em cima daqueles objetivos que foram direcionados. E às vezes também é muito comum a gente mesclar um atleta que tem um bom processo de diálogo no grupo, que ele é visto como um bom exemplo, né, pelos outros atletas, para ele compor também essa equipe em relação ao processo emocional. Vou trazer um exemplo bem recente, né? Eu tenho uma atleta que ela, na semana passada, viajou para um campeonato nacional e coincidiu com o retorno dela com a mesma data da primeira fase do Enem, que ela está justamente nessa questão de fazer pelo primeiro ano como experiência. Então, ela estava preparada na parte física, né, que é o que a gente entende como a parte do desempenho do atleta. Ela tinha superado recentemente uma lesão, teve um ganho no processo dela da apresentação, né? Ela estava muito bem na parte do desempenho. Mas a parte emocional estava trazendo muitos bloqueios para ela por essa questão, que ela iria perder a primeira experiência, né? Ela gostaria muito de tentar fazer o primeiro dia pela questão da redação, mas não era capaz. Então a gente precisou fazer essa demanda de escuta da parte emocional, fortalecer essa escolha dela, e ela foi e participou do campeonato e teve uma excelente classificação no torneio nacional que ela participou. Eu acredito muito que o campo da psicologia do esporte, ela está em constante evolução, né? Baseado aí, alimentado pela questão da neurociência, né? Cada vez mais trazendo ferramentas práticas mesmo desse processo de conhecimento e desenvolvimento da capacidade do atleta. E a psicologia do esporte,
ela tem de ser alimentada por profissionais que tenham um olhar favorável ao esporte, né? Ele tem de ter uma identificação sobre a área. Porque se você for atuar na parte mais, vamos pensar assim, educacional da psicologia do esporte, você vai para o campo, você vai entrar em vestiários, você vai conversar com equipes técnicas. Então você tem de ter um conhecimento. Se você tem atletas específicos do esporte, você tem de entender quais são as regras de preparo e de desempenho que são esperadas para o atleta do futebol, né? Se você atende atletas da natação, você tem de entender o que é que aquele atleta ele precisa desempenhar para ser diferenciado e para melhorar a sua prática da natação em relação aos seus outros competidores, né? Você também precisa entender da fisiologia, por isso é importante também a questão multifatorial em relação ao seu olhar com os outros profissionais da área, né? E se você for mais para a parte clínica da psicologia do esporte, você tem que entender as questões básicas, né, dos transtornos emocionais. E também desempenhar conhecimento em relações, trazendo um recorte aqui, né? No final, eu sempre atendia uma atleta que ela vinha no final do dia, muito cansada, ela era aluna de manhã, ela era atleta a parte toda e no final da noite mesmo ela chegava no consultório. E às vezes era um mau humor, era um cansaço, e isso era trazido também nos meus momentos de escuta com a profissional, né, que acompanhava ela nos treinos. E eu dizia, gente, mas ela não traz, os testes não apresentam essas mudanças de humor, não tem marcadores, né, para classificar em um transtorno. E depois a gente entendeu que era tanto o cansaço físico quanto a baixa, né, nutricional que ela estava naquele momento ali. E por uma questão de observação coletiva, a gente chegou nesse processo. E eu queria deixar aqui, né, aberto o convite a todos, tanto o atleta quanto o não atleta, né, o atleta amador do final de semana também, para conhecer sobre a psicologia de um modo geral e também quem tem interesse a psicologia do esporte, né, o que pode favorecer. É muito benéfico em curto, longo e médio prazo, né, o autoconhecimento, que é isso que a gente busca através do acompanhamento psicológico. Oi, gente, meu nome é Thaisa, eu tenho 30 anos, sou treinadora de ginástica rítmica, sou também árbitra da Confederação Brasileira de Ginástica, né, estou aí na atuação em ginástica rítmica há 19 anos e já quero agradecer muito a todos vocês, alunos do P1, do curso de Psicologia, por essa oportunidade, né, de estar aqui para trazer essas contribuições de qual é a importância do papel do psicólogo dentro do esporte. Eu sou proprietária da Ritme, centro de treinamento, né? Nós estamos aí trabalhando com alta performance e também com treinamento de base. Tá? Então a gente engloba dentro da empresa, do treinamento, vários níveis, né, de competição, desde a iniciação até realmente o alto rendimento. E dentro da nossa equipe, sim, com certeza. O trabalho de saúde mental tem que ser enfatizado, tem que ser proporcionado, porque hoje a gente sabe que na hora da competição é 70% mente e 30% técnica. Então, a gente sabe também que há uma ansiedade, né? Assim, sentimentos que tanto o treinador precisa controlar, né, e treinar, quanto os atletas. Então, se eu não tiver estruturada, se eu não tiver estabilizada emocionalmente, as crianças também não vão estar. Então eu também preciso ter esse preparo emocional para lidar com o delas. Na nossa equipe é com todas as atletas, certo? Então, só que assim, são direcionamentos diferentes, né? A gente sempre conversa, faz os alinhamentos desse trabalho, e aí com as escolinhas, com esse trabalho de iniciação, trabalho mais lúdico sobre essa questão dos sentimentos, até porque elas não competem ainda, né? Elas estão aí se preparando para isso, e na competição já é diferente, né? A gente trabalha também com as famílias, essa questão da saúde mental com as famílias, porque eu sempre falo, né, que é a tríade, a família, o atleta e o treinador. Então, essa tríade precisa estar completamente alinhada para que o trabalho funcione, para que ele tenha êxito.
Então, essa questão emocional, de fato, assim, é o que pega mais, é uma questão muito importante no desempenho. Não há hoje como você trabalhar com alta performance e desempenho esportivo sem estar alinhado junto à psicologia, não tem como. Nós temos sim atividades realizadas em grupo, sabe? A importância do grupo, a importância do trabalho em equipe, já que o nosso esporte também é individual, então, para que elas não achem, o mundo hoje já é muito individualista, né? O mundo hoje já é muito egoísta, vamos dizer. Então, assim, quando você consegue realizar um trabalho em equipe, dando a importância que cada um, né, precisa e sabendo que o nosso esporte também é coletivo, trabalho de conjunto, né? Então, quando uma erra, a despontuação é comum. Quando um acerta, a bonificação é comum. Então, elas não podem se culpar, por exemplo, porque uma deixou o aparelho cair, infelizmente cometeu aquela falta, então aquele erro não pode ser direcionado só para aquela pessoa, sabe? Então, assim, existem esses trabalhos em equipe para esse fortalecimento, mas também elas têm as suas particularidades, né? Cada uma tem uma ansiedade diferente, tem uma demanda diferente, então a gente faz também esses trabalhos individuais. Há uma diferença muito expressiva, muito significativa. Lá no início, quando eu ainda trabalhava na iniciação, realmente quando a equipe estava encaminhando, estava em processo, né? A gente não tinha, né? A gente só fazia o trabalho técnico e eu mesma ali que ficava... Paguei uma disciplina de psicologia do esporte na universidade, que 6 meses, e você vê só que, né, precisa estar controlado emocionalmente para poder o atleta também estar, mas não é suficiente, né? Eu não tenho domínio, eu não tenho essa competência, né? Não é minha como treinadora. Mas claro que eu preciso também trabalhar isso nas atletas, e aí a gente vai estudando, né, e tentando entender. Mas assim, existe uma grande diferença. Nossa, é muito, muito mesmo. E hoje eu vejo que as equipes que competem diretamente com a gente, que não têm esse serviço, sofrem muito com isso, sabe? São crianças muito mais ansiosas. Hoje a gente consegue controlar o emocional das meninas, elas conseguem errar com menos culpa, com menos frustração. Porque hoje, infelizmente, os pais não querem permitir que as crianças se frustrem. E o esporte é o melhor lugar para que isso aconteça, porque ela sempre vai ter uma outra chance. Sempre vai ter uma outra oportunidade. Né? Então, ela errou ali, na próxima ela pode se dar bem. Né? Então, existe essa oscilação no desempenho. Mas, assim, eu vejo que hoje as meninas já saem de quadra, mesmo cometendo erros, de uma forma muito diferente. Para elas, tá tudo bem, errou, você vai ter uma outra oportunidade, isso foi um deslize. Ela já tem um entendimento melhor da técnica também do nosso esporte, então elas sabem o que provocou aquele erro, sabe? Entrar em quadra, né? Se encorajar para se apresentar, assim, estar emocionalmente controlada é o maior desafio realmente que a gente precisa ter para que o alto desempenho, né, venha a acontecer, porque se ela não entrar controlada emocionalmente, isso não vai ter desempenho, não vai ter êxito, né? Então, eu vejo assim uma grande diferença em relação ao trabalho da psicologia, esse trabalho de saúde mental, trabalho psicológico, da equipe que eu tinha para a equipe que eu tenho agora. São duas coisas completamente diferentes. Eu vejo assim que é muito importante, né, essa questão da atuação do profissional de psicologia dentro da equipe. Então, há várias vertentes, há vários caminhos de atuação com o trabalho esportivo, né? São as famílias, são os treinadores, são os atletas mesmo, que os estudantes, na verdade os profissionais, eles podem desenvolver, né, várias técnicas ou várias ferramentas de análise comportamental, né, com as equipes, para que essa tríade que eu falei no início, ela seja completamente alinhada, né, para que não haja disfunção em nenhum ponto dela. Mas existe sim muitos caminhos a seguir e profissionais nesse meio, a gente vê que são poucos, sabe, no meio esportivo, assim. Eu mesma trabalho com equipe de rendimento há muitos anos, mas não é tão fácil encontrar um psicólogo na área esportiva. E assim, a nossa parte esportiva é muito carente disso, sabe? E eu acho que se as pessoas começassem a se interessar, né, pelo meio esportivo, de atuação,
seria um campo muito produtor, assim, muito, muito bom de se trabalhar. Então, eu queria deixar uma mensagem, né, para os alunos, agradecer novamente essa oportunidade, né, de falar sobre o nosso trabalho e da importância que a psicologia tem dentro do esporte e dizer assim que eu espero que muitos sigam nessa carreira, quem sabe a gente pode estar se encontrando, né, e trabalhando lá na frente juntos. As portas da Ritme, né, do nosso centro de treinamento estão abertas para que vocês possam vir, conhecer, estudar, né? Quem sabe fazer uma coleta de dados também, por algum estudo que queiram fazer, mas eu gostaria muito, sim, que esse grupo, quem sabe, do P1, né, que está começando agora, se enveredasse, se encaminhasse para isso. Seria muito legal. Fala, galera, aqui é Marcos Larena, né, conhecido como Marquinhos Larena, e muito obrigado, né, pelo convite de conversar com vocês, a galera aí do P1 de Psicologia. É muito bom estar trocando, né, essa conversa, experiências, né, e eu tenho muito a aprender também com vocês. Quem sabe a gente possa estar um dia aí presencialmente também, e vai ser muito bom estar passando um pouquinho da minha experiência, né, no meu esportivo, né, sou treinador de futsal, trabalho com educação física escolar também. Hoje tenho uma empresa voltada para escolinhas esportivas, né, onde atendemos mais de 500 alunos, né, 500 famílias também. E também faço parte da Seleção Brasileira de Futebol de Cegos, onde atuo hoje com a equipe principal da Seleção Brasileira. Eu acredito muito, né, na questão da equipe multidisciplinar, né, não só o técnico que está atuando, né, com os atletas, mas quando tem uma equipe por trás, né, do professor, do técnico lá, né, com os alunos, e falando da psicologia, ajuda muito na questão comportamental em si, né, dos alunos, né, questão de disciplina, autonomia também, que a gente tenta criar na responsabilidade dos alunos quando estão em quadra, em campo. Tá, então, ter um psicólogo lá para entender também as emoções dos nossos alunos e passar esse feedback é muito importante. Pelo que eu conheço, né, da psicologia, né, quando a gente vai falando sobre do meu esportivo, a psicologia esportiva, existe aquela psicologia do esporte educacional e também a clínica. Né? O educacional, quando a gente fala nela, é a performance em si do atleta para ele conseguir o seu resultado, o seu desempenho, né, onde o psicólogo ele vai chegar lá junto, né, ao atleta para ele conseguir almejar aquela meta, aquele objetivo que ele tem. Né? E na clínica, onde a gente passa muito hoje em dia também com nossos atletas, vai muito da parte da ansiedade do atleta, né, casos de depressão também, de medo. Então, o psicólogo, quando ele entra, né, hoje nas nossas aulas, a gente percebe muito, né, dessa questão dos nossos alunos, e ele fazer parte, entender o aluno e o aluno criar essa confiança nele também, a gente consegue ter um desempenho, né, maior nos atletas. Hoje eu vejo na Seleção Brasileira, né, de Futebol de Cegos, hoje nós temos uma psicóloga lá que está em todos os treinos com a gente, e o feedback que ela passa para eles no pós-treino, no pré-treino, né, a conversa que eles têm com ela também, e eles passam várias dificuldades, né, no dia a dia, mas é muito importante a gente ver esse resultado dentro de campo, né? Então, o feedback eu vejo que é algo muito importante quando o psicólogo ele está nesse meio, né, inserido com a comissão técnica. A psicologia, muitas pessoas pensam, né, que a gente só vai precisar de um psicólogo quando a gente está passando uma depressão, uma ansiedade, né? E pelo contrário, eu aprendi muito isso, né, durante esses anos, que todos nós precisamos, né, de um acompanhamento psicológico, né? Então não é só naquela questão de questões psicológicas, né? Mas quando um atleta ele quer chegar em uma alta performance, o psicólogo ele pode atuar, né, como eu falei sobre a questão da psicologia esportiva e educacional, a ajudar você chegar no seu maior desempenho, né, alta performance. Né? E a alta performance precisa de disciplina, precisa da autonomia, né, da concentração.
E o psicólogo ele pode ajudar nesse caminho, nesse processo do treinamento, ao atleta ele conseguir os seus objetivos maiores. Hoje eu estou passando uma experiência, né, muito profissional na questão da seleção brasileira, que nós temos uma equipe com treinador, auxiliar, psicóloga, fisiologista, nutricionista, staff também. Então é uma equipe muito grande, né, que está assessorando os atletas lá. E eu também participo do meio em outros lugares, né, que não tem, só tem um técnico. Né, e eu vejo hoje a diferença, né, de uma para outra. Né, muitas vezes da questão financeira, né, de projetos esportivos também, de não ter uma equipe grande dessa, mas eu consigo ver o resultado mais rápido, onde eu tenho uma equipe multidisciplinar, né, juntamente com a psicóloga ou um psicólogo, na questão dos nossos atletas, em algo que o treinador, às vezes ele tem, né, eu sou treinador, já participei de projeto que eu fazia tudo. Então tinha que ser treinador, tinha que ser o psicólogo, preparador físico, preparador de goleiro, né, às vezes um pai, né, muitas vezes acontece isso também, né, do aluno que não tem a vivência do pai em casa. Então já passei essa vivência, e quando eu tenho um psicólogo dentro da equipe, e eu consigo focar no que eu tenho de melhor, né, como treinador, isso me ajuda muito no meu rendimento dentro do meu treino, dentro do meu jogo, né, porque o psicólogo ele pode passar a demanda que ele tem com aquele atleta para mim e pode me ajudar a melhorar o meu treino. Né, eu posso ter um olhar diferente para o atleta no jogo, numa apresentação de ginástica, né, de judô. Então eu consigo entender melhor quando eu tenho alguém do meu lado, especialista nessa área, me ajudando, né, dentro da minha especialidade, a fazer aquele atleta ter o melhor de si. Essa aí já vai um pouquinho da pergunta anterior, que seria perfeito ter um psicólogo do meu lado, nos meus treinamentos sempre, né? Principalmente quando a gente fala de crianças. Então, já passei vários episódios de até pai descer da arquibancada, botar o dedo na minha cara, cuspir na minha cara, né, por não entender situações que estavam acontecendo dentro de quadra, porque eu tirei o filho, dei a oportunidade para outra criança jogar também, né, então já passei vários casos desses, né, e a questão que eu vejo, né, de muitos pais, né, eu já tenho exemplos de pais que queria ser atleta e não conseguiu, né, chegar ser profissional de futebol, por exemplo. Eu trabalho com futsal e futebol, e às vezes ele quer ver no filho o que ele não conseguiu ver, né? Então tem aquela sua decepção, né, de não ter conseguido, e ele quer de todo jeito que o filho seja profissional, né, mas não entende que aquele filho dele, né, aquele aluno, aquele atleta, ele é uma pessoa diferente, né? Então ele vai ter um ritmo diferente, né? Ele tem um perfil diferente, e a gente tem que saber respeitar isso, né? Então o apoio, né, que a família tem que ter, né, não é na questão do rendimento, do que ele vai gerar dentro do jogo em si, né? Mas a questão de estar lá, não, filho, eu tô junto, você errou, a gente vai melhorar, o que é que a gente pode melhorar, o que é que eu posso fazer por ti, escutar o filho também. Às vezes o filho quer falar, o pai não deixa, né? Então ele quer colocar suas emoções como pai, como torcedor no filho, mas às vezes não quer nem escutar, né? Então às vezes a criança ele só quer falar, colocar para fora, né, o que está sentindo. Então eu falo muito com meus pais, cara, acabou o jogo, a gente passou um jogo estressante, foi um jogaço. De vez de ir no caminho para casa, de vez de falar sobre o jogo, sobre o estresse que teve, porque perdeu, cobrar, filho, vamos ali tomar um sorvete, vamos pro cinema, vamos assistir um filme, porque esse momento o filho vai ver do pai, caramba, meu pai está se preocupando comigo. Não só pelo meu resultado, ou porque eu fui ruim no jogo, ou porque eu não fiz um gol, né? Em outro momento, o pai vai ter a oportunidade de falar sobre aquele jogo e o filho vai estar mais calmo, né? Ele vai conseguir dialogar melhor com o filho. Então, eu vejo que isso é realmente muito importante
nessa relação, né, de pais e filho no meio esportivo. Cuidadamente, como eu falei anteriormente, né, hoje com certeza, quando eu converso com pais, né, de atletas e vem me perguntar, Marquinhos, o que é que eu posso oferecer para o meu filho para ele melhorar, né, o seu desempenho? Às vezes ele quer contratar um personal, um preparador físico, nutricionista, investir, né, na vida do filho. Eu falo, vamos procurar um psicólogo esportivo, porque eu tenho certeza que vai ajudar muito no caminho do atleta, né? Hoje a gente presencia uma geração, né, de crianças e adolescentes muito ansiosos, né? A questão das telas também, da internet, isso deixa muito o jovem ansioso também, né? Principalmente quando vai para a quadra, né? Então a questão da mentalidade esportiva e para eu chegar no meu objetivo maior de ser campeão um dia, né, tem que saber que os processos até lá, né, são gradativos, né? E esses processos você tem que ser trabalhado em você, né, todas essas etapas para você conseguir seu objetivo maior. Quando a gente fala de esportes coletivos, o nome já está dizendo, né, o coletivo, não é uma pessoa só, né? Claro que cada atleta, no caso de um futebol, por exemplo, ele é importante para o meio lá, para você chegar no seu resultado, né? Mas é o coletivo que vai fazer a diferença, né? Então, quantas vezes a gente já viu um coletivo que o time não era nem o favorito a ganhar e venceu? Mas por que venceu de um time mais forte? Tem algo por trás aí. Então, às vezes, a questão da mentalidade daquele grupo, de um jogar pelo outro, de um fazer parte do outro, um querer, caramba, se ele tem o mesmo objetivo que eu vou dar minha vida por ele lá, né? E quando eu tenho uma peça na equipe que não faz por onde pensar no coletivo e sim no individual, possa ser que existe de 11 jogadores, exista um lá que não, ele não está jogando por mim também, então eu não vou dar o meu melhor por ele. Então, a questão do psicólogo nesse meio, de ajudar eles a entenderem, né? Porque o psicólogo esportivo, quando você trata uma equipe coletiva, ele vai tratar o individual de cada um, né? Ele tem um acompanhamento individual de cada um, para ele entender a sua questão individual mesmo, mas ele também tem a questão coletiva. E o psicólogo esportivo, ele vai fazer naquele individual, né, que ele também possa pensar nos outros da equipe, né? Então ele vai fazer um trabalho tanto individual, mas como coletivo, mas pensando num bem maior, né, que é chegar no seu resultado, mas pensando coletivamente, tá? Então, até em questões de esportes individuais, como a natação, como a ginástica, que ele está lá individualmente, ele e o adversário, mas também tem uma questão coletiva, porque ele faz parte de um todo, né, com o treinador, com o nutricionista, o preparador físico, que estavam se entregando por ele também ali, para ele dar o seu melhor no seu resultado, né? Então eu vejo muito essa questão da importância da psicologia esportiva nesse meio, quando está tendo essa crise dentro do jogo em si, né, que faz muita diferença. Então, o caso dele, que ele saiu do jogo, o time acabou rendendo melhor depois que ele saiu, acabou até fazendo gol. Então fica a pergunta aí, será que o pessoal lá está jogando por ele, né, quando ele não está em seu melhor desempenho, tá? Então, mas eu acredito, né, que quando eu prefiro ter um cara que é fera no meu time, que é craque, mas que ele também se dói pela minha equipe. Então, nas minhas equipes, eu prefiro ter também um jogador muito bom na minha equipe, que faça a diferença no jogo, mas ele precisa entender que ele faz parte de um todo, né? E que isso, ele entendendo essa mentalidade de líder, né? Aí eu cheguei numa palavra muito boa aí, na liderança, ele pode fazer com que os outros dê o seu melhor também para um melhor resultado. Então, pessoal, vamos lá, né? Entrar no meio do mundo esportivo. Eu tenho certeza que muitos de vocês aí já passou por alguma modalidade, já praticou esporte ou pratica esporte também. Então eu vejo que
o esporte e a psicologia, né, elas se agregam muito, né, elas se completam muito. Então, invisto nessa área também. Hoje nós temos aqui mesmo em João Pessoa e na Paraíba em si, poucos psicólogos que trabalham nessa área esportiva, né? Eu conto no dedo aqui profissionais que fazem esse trabalho, e os profissionais que têm já fazem um trabalho muito bom, mas temos mercado para muitas pessoas trabalhar. Hoje eu estou trabalhando com análise de desempenho de atletas de futsal e futebol, e tem um pouquinho da questão da psicologia lá também. Estou precisando de pessoas para trabalhar nesse projeto também, então conto muito com vocês aí. Qualquer coisa me procurem, precisar de trocar ideias, para a gente fazer um projeto lindo acontecer e que a psicologia possa nos ajudar a ter uma melhor performance dos nossos atletas.